Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do vídeo aí de hoje, que a gente falou aí a primeira parte. Qual é o tema, pessoal, que a gente falou, né? Tá aqui. O que é a convenção espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Que a gente viu aí que fala o que é a convenção espiritual, né? Deixa eu tomar um chá aqui. Já fiz uma merenda ali, tá, né? Tomar um chazinho aqui pra gente iniciar essa segunda parte, né, pessoal? Graças a Deus, sentindo o clima mais hoje leve, tranquilo. Não tá zoado aqui, né, pessoal? Não tem muita interferência, tal. Então a espiritualidade tá trabalhando tranquila, tá? Não tá tendo não tá tendo muito trabalho. Mas epa, ó, tá querendo falar, ó, a Olá, Samuel Di. Eu sou o seu Google Assistente e posso te ajudar com várias coisas. Essas são algumas ações muito utilizadas. tá vendo aí, pessoal? Olha o que a assistente fala, é o EA, né? Ah, eu posso lhe ajudar. Desculpe, não estou entendendo. Não estou entendendo. Não, não é para falar agora, tá? Agora eu tô gravando aqui. Quem vai falar aqui sou eu. Você tá vendo, pessoal? É assim que é o EA, né? O Google Assistente, né? Aí, então, o que é que ele fala que é essa convenção, pessoal? Que a gente viu na primeira parte. Ele diz que a convenção espiritual, no contexto, né, geral da espiritualidade, né, se refere a uma profunda mudança interior ou um renascimento ou uma transformação radical na vida de uma pessoa, levando a uma nova relação com o divino, com Deus, né? E, consequentemente, a uma mudança em seu pensamento, atitude e comportamento. É um, é um processo que envolve o afastamento do velho homem. Você sabe, né, pessoal, o que é que ele está falando aqui? O velho homem, né? Esse afastamento do velho. Como assim eu vou me afastar do velho homem? Então, isso é a sua consciência se afastar, se está atrelado mais ao ego. Porque esse homem é o homem do pecado, o homem do desejo, né? Aí ele fala, afastado do velho homem, marcado pelo pecado, aí ó, desejo, né? E egoísmo. Então, egoísmo vem do ego. Então, esse homem, velho homem, ele age com egoísmo. Então, só está pensando nele. E tem muita gente assim, tá, pessoal? Do meio religioso, tá? Só tá pensando. Então, isso é o ego da gente que faz isso. Ele fala, é uma aproximação, né? A convenção de uma nova vida centrada em valores espirituais. Então, aquele que teve a convenção é espiritual, ele agora a vida dele é centrada em buscar esses valores espirituais, que é valores elevados, tá, pessoal? Como amor, compaixão, tá? Alegria, paz. Então, a pessoa que é convertida, isso é o mais importante para ela, tá? Mas eu vejo muitas pessoas, tá, de meio religioso, estão tudo apegada aí a matéria, tudo no egoísmo, tá? Só para mim, é só para mim, para outro não. Eu fico olhando assim, pessoal. Eu não sei se você repara isso, mas eu tenho reparado em muitas pessoas, principalmente pessoas que é de um grupo, eu sou do grupo tal, eu sou da igreja tal. Não ser uma pessoa que está buscando valores espirituais, né? Que tanto ético, não mentir, como moralmente, né? Não ter práticas morais, tá? Então, até pessoas que estão na igreja estão com práticas imorais.
Olha o pastor aí, fez todo mundo tatuar uma prática aí imoral, tatuar o corpo aí com coisas, tá? Que essa não é a marca que Cristo falou. A marca que Cristo quer deixar é essa, é a mudança, é a convenção do seu espírito. Essa é a marca que ele quer deixar em você, tá? É muito engano, tá, pessoal? Aí, aonde foi que a gente parou, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aqui. Cadê? Aqui, segunda parte. Vamos ler aqui. Ele fala: a convenção diz respeito à nossa resposta à salvação e à aproximação que Deus oferece à humanidade. Então, a convenção é uma resposta, né, a nossa salvação, pessoal. Então, a convenção da pessoa é uma resposta da salvação da pessoa. E a aproximação que Deus oferece para a humanidade. Então, Deus está oferecendo uma chance de você se aproximar dele. É através da sua convenção, que é o despertar da consciência, para você se aproximar dele. É uma oportunidade que Deus está dando à humanidade. Tá? Aí ele fala a regeneração e outro lado da conversão. Então, para que essa pessoa leve a pessoa a se regenerar, né? Ele tinha um comportamento, ele agora vai colocar outro, tá, pessoal? Paulo aconteceu isso, você viu, antes que ele era Saulo, né, de se converter, ele tinha um comportamento. Mas depois que ele se converteu mesmo, teve que cair do cavalo, tá? Para se converter, mas ele se converteu de todo o coração, tá? Aí ele fala, é a obra de Deus. Então, essa convenção espiritual é a obra de Deus na nossa vida. É onde Deus está trabalhando no seu interior. Entende? Por isso que eu coloquei. E por que temos que ter essa mudança interior? Porque é o momento que a gente se aproxima de Deus, tem a regeneração e Deus começa a obra no nosso interior, pessoal. É por isso que a gente tem que ter essa mudança. A gente não pode ficar sem ter a mudança interior, porque senão a gente não é convertido. Tá? Aí ele fala, é a transformação que Deus opera no indivíduo que crê. Então, Deus só vai operar essa transformação no seu interior, na consciência da pessoa, no indivíduo que crê. Então, naquele indivíduo que está crendo, né, em Deus. Seu ato de conceder uma nova vitalidade e direção espiritual à vida dele quando aceita a Cristo. Então, ele se torna uma nova vitalidade, né? Uma nova pessoa, e ele tem uma nova direção espiritual. Agora ele não está sem direção, tá? Ele não está perdido. O que é que eu estou fazendo aqui? Oi, irmão Samuel, o que é que eu faço? Ele não está assim, tá, pessoal? Ele tem direção. Uma pessoa que crê em Deus e Deus começa a transformar e transformando a vida dele. Então, ao despertar, você entra nesse processo de transformação. Porque cada dia que você vai se dedicando a se aproximar dele, cada dia você vai despertando e vai dando direção para que você, né, aceite a Cristo, para que você se pareça com Cristo, tá? Você vai refletir a imagem, a frequência que Cristo também refletiu, como os apóstolos. Foi por isso que ele foi chamado, a primeira vez que ele passou na cidade, de cristão. Não é isso que está escrito lá, pessoal? As pessoas viram nele a frequência, a imagem que ele estava transmitindo, né? Que era parecida com Cristo. Entende, pessoal? Então, quando é que a gente vê Cristo? É quando você demonstra essa frequência de luz que está dentro de você. Aí as pessoas vão ver Cristo através da sua vida.
Mas essa transformação só vai operar no indivíduo que crê em Cristo, crê em Deus. Se você não crê, precisa da fé. Então, para esse crer não é prova, não é eu quero prova. Eu quero prova que Deus existe, eu quero prova. Então, não é essas pessoas que Deus vai transformar a pessoa. É pessoas que crê que ele entra no processo, a consciência, e ele vai expandindo. É uma escada evolutiva, pessoal. Até você chegar a ter compreensão do todo que é Deus, né? Da fonte. A gente ainda está num patamar ainda muito baixo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Ir subindo a escada. E não é fácil, tá? Porque vai ter que ter coragem, decisão, a gente vai ter que ter postura, então a gente vai ter que... E o caminho fica mais estreito ainda. Então, por isso que não é fácil a gente que despertou, pessoal, tá? Eu sinto muito que tem muita gente fazendo propaganda aí do despertar, dizendo é maravilhoso, que não sei o que, vendendo vocês aí. Não é assim, tá, pessoal? O verdadeiro despertar, o caminho é estreito mesmo, tá? Vai estreitando, mas você tem que ir evoluindo, você tem que ir crescendo. Entende? Então, é isso. Para o quê? Para que você pareça com Cristo, né? Transmita a imagem de Cristo para as outras pessoas. Todo mundo está querendo, Cristo, aparece Cristo, mas Cristo, será que você quer deixar Cristo aparecer na sua vida? Volta logo, Cristo. Ai, tá todo mundo aí clamando aí. Ai, meu Deus, aqui, ó, a guerra. Ai, meu Deus, Trump quer explodir o mundo. Ai, meu Deus. Tá? Mas deixe Cristo aparecer na sua vida. Então, é isso que as pessoas não entendem, tá? Se as pessoas deixassem que a frequência de Cristo, mas o que é que elas estão? Estão dominadas por outra frequência que é inimigo de Cristo, né? Frequência do inimigo de Cristo. Estão colocando aqui essas frequências. Até pessoas que estão no meio religioso. E elas nem estão percebendo, tá, pessoal? Isso é uma coisa inconsciente, tá? A pessoa nem percebe, tá? Ela só está se comportando. A gente que é espiritual, que está de perto, a gente que percebe isso, tá? Percebe o jogo do engano, a gente percebe o engano das pessoas, tá? Por isso que é bom a gente... O desperto é aquela pessoa que ele estava jogando o jogo, então ele se afasta do jogo da vida e começa a olhar o jogo da vida. Então ele começa a saber aonde... aqui é o... Então vou jogar por aqui. Então ele tem... Então uma pessoa que está colada ao ego, ela está enterrada no jogo. Então ela não sabe o que está no jogo, ela não sabe o que está jogando. Ela tá, então ela vai de acordo ali com o que aparece no jogo para ela. O desperto é diferente, ele sai do jogo, tá? E percebe a dualidade. Entende, pessoal? Viu aí como a gente está longe da convenção do despertar? Viu aí que vocês que estão aí na religião, vocês estão longe disso? Isso seus líderes não vão ensinar. Por isso que Por isso que teve uma pessoa aqui, né, que perguntou para mim assim, nossa, é diferente o que você está falando do grupo, da onde o meu grupo lá, o pastor fala, é muito diferente. Aqui é frequência diferente, tá? Frequência simples da verdade, tá? E é diferente do que eles estão fazendo lá, tá, pessoal? Mas eu estou falando da Bíblia também, estou falando de várias coisas, tá? Mas as pessoas... Na hora que você... Teve uma pessoa que falou, na hora que você lê a Bíblia, você, parece que é diferente do que o pastor está lendo lá. É diferente mesmo, porque lá há muita distorção daquilo que é espiritual, tá? Eu estou lhe trazendo aquela essência espiritual do que os apóstolos estavam passando.
né? Por isso que ele entende igreja, igreja física. Quando ele entende de batismo, ele entende de batismo físico, tá? Porque eles não são espiritual, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E aí é por isso que nesse meio, tá? Tem muitas pessoas lá e não estão convertidas. Por quê? Não pode haver libertação aonde tem mentira, engano. Não pode haver. Não há libertação. Todo mundo está no engano, não está liberto. É por isso que tem pessoas sofrendo lá, tá? Sofrendo coisas psíquicas, como ansiedade, depressão, estresse, tá? Esse é o mal desse século que está atingindo até as pessoas que estão em grupo, aonde devia estar mais resiliente, né? Para ajudar as outras pessoas que estão caindo nessa frequência, tá? Porque isso aí é uma frequência, tá? Negativa, tá, pessoal? E tem como sair disso, tá? Mas graças a Deus, e aí, o que é que ele fala mais? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa convenção espiritual? Se a Bíblia não falar da convenção, tá, pessoal? Que aconteceu, então não tem Deus, não tem nada. Então, mas graças a Deus, tá, as escrituras estão aí, fala sobre isso. Vamos ler, né? Primeiramente aqui, 2 Crônicas 7:14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Então, se meu povo, então, o povo de Deus não estava convertido, pessoal. Porque faltava se humilhar, humildade, faltava fazer o bem ao próximo. Então não estava convertido, mas tinha uma religião. Então, muitas pessoas estão assim. Então, se você está chamando pelo meu nome, se humilhar, orar, verdade, né, de todo o coração, buscar a minha face e se afastar do seu mau caminho, então, da frequência negativa, ir para o caminho de Deus, então, do céu eu ouvirei e perdoarei seu pecado e curarei sua terra. Então, vai se converter, tá, pessoal? É o trabalho. Se você se afastar do mau caminho, né? Aqueles que crê no nome, que se chama pelo nome de Deus, tá, pessoal? Então, afaste do mau caminho. Trabalhe a frequência. Trabalhe para que Deus converta, você abra a consciência, tá? E comece a entender o jogo, comece a buscar frequências, evoluir. O que mais, pessoal? 2 Coríntios 5:17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, pessoal, é claro, né? Como é que se diz? Que diz aqui em 2 Coríntios 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, pois se alguém está em Cristo, então, se alguém está nessa frequência de Cristo, ela é uma nova criatura. Se não está, não é nova. Você está no velho homem ainda, tá? Então, as coisas velhas já passaram. Então, o que é as coisas velhas? O homem velho, o comportamento dele passou. Tudo se fez novo. Então, ele está vivendo em novidade de vida. Isso que é viver a novidade de vida que o apóstolo fala, né? Viver em novidade de vida. Então, é isso, é viver na frequência de Cristo. Tá certo, pessoal? Aqui, a verdade, só a verdade interessa pra gente, porque a gente que é espiritual, que despertou, a gente só se alimenta
o crescimento só se dá através da verdade. Então, não pode haver mentira. Por isso que eu não posso enganar vocês aqui. Tá? Aí ele fala, Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo. Então, a frequência aí que esse mundo vai, não é o padrão que o mundo tem. Não se amolde a ele. Mais transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e provar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, vocês têm que experimentar a perfeita vontade de Deus, que é esse despertar da consciência. Tá, pessoal? Não pode se amoldar ao padrão. Fuja da corrupção do mundo, fuja dessas coisas que está querendo fazer com que você saia da frequência espiritual. Tá entendendo, pessoal? Tá entendendo agora? É a verdade. Vocês querem a verdade ou a mentira? Vocês têm que escolher. Tá? Aí o que mais? Ato 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Então, olha que Pedro fala ali para o povo, né, pessoal? Arrependa-se. Tá? Arrependa-se, então tem que haver uma frequência de arrependimento e voltar a Deus, pessoal. Para que seu pecado, foi o que ele falou lá em 2 Crônica. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face e se desviar do mau caminho, então tem que desviar, pessoal. Tem que haver uma conversão. Aí eu perdoarei o seu pecado e sararei a terra, né? Então vai haver a convenção. O que mais, pessoal? João 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade. Jesus não ia dizer mentira, né, pessoal? Ele só fala a verdade, tá? Jesus é diferente, tá? Só fala a verdade. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, você viu que essa convenção é um renascimento. Você viu lá na primeira parte? Então, e isso, o renascimento, então, ninguém pode ver. Então, você não pode entrar no reino de Deus, tá? Se você não nascer de novo. Não pode. Você tem que ser espiritual. Você tem que ser uma criancinha espiritual, tomar o leite puro para você entrar no reino de Deus. Para você ver, senão não vai ver, tá? A manifestação desse reino na nossa vida. Vai ficar cego, tá? Aí, pela Matrix. Aí ele fala, Ezequiel 18, versículo 30 e 31. Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seu caminho. Então, vai haver um julgamento, né? Palavra do soberano, o Senhor. Arrependa-se, desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Então, a morte espiritual. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo, porque deverias morrer, ó nação de Israel. Então, olha o que Ezequiel, o profeta, trouxe a palavra de Deus ali para aquelas pessoas. Arrependa-se, desvia do mal que você está fazendo, porque eu não quero que você morra, né? Para morrer, ó nação de Israel. Desvia. Então, todo aquele que é convertido, tá, pessoal? Ele é da nação de Israel, tá? A gente pessoal. Se você é convertido, despertou, é espiritual,
Não, por isso que Paulo fala sobre isso. Não há grego e nem judeu. Aquele que é de Cristo não há grego nem judeu. É um só corpo em Cristo. Então se torna uma só nação, a nação de Israel. Tá, pessoal? Espiritual, tá? Então, estava mandando o povo ali desviar do mau caminho, né, pessoal? Se livrar, buscar um coração novo, né? Buscar esse convenção e um espírito novo. Então, para ser uma nova criatura. Mas tinha que ser de todo o coração, pessoal. Senão, não acontece, tá? Mas o povo não deu ouvido. É igual hoje, tá, pessoal? A maioria não dá ouvido, tá? Aí o que? Tiago 5, 19 e 20. Meu irmão, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disto. Quem converteu um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimo pecado seja perdoado. Então, por isso que eu estou aqui tentando despertar as pessoas, tá? Converter as pessoas do mau caminho dela. Se eu conseguir uma pessoa dessa despertar, vai ser que eu vou perdoar muitíssimo pecado meu e o pecado dela também vai ser perdoado, né? Já vai ser uns karma que vai sair das minhas costas. Vai apagar os meus pecados aí, tá, pessoal? Porque todo mundo tem, tá, pessoal? Ninguém é santinho assim. A gente tá tentando melhorar aqui a cada dia, tá? Então, eu tô tentando melhorar. Espero que vocês também tentem melhorar, tá, pessoal? Trabalhe a sua frequência, tá? Porque se você ganhar uma pessoa aí, o seu pecado ainda é mais aliviado, tá? Seus karma aí, tudo aí que tá nas nossas costas, tá? E você vai ganhar uma pedra na sua coroa, né? De vida eterna, tá? Aí o que mais? Jeremias 24, versículo 7. Eu lhe darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Depois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então, eu lhe darei um coração capaz de conhecer-me. Então, Deus vai lhe dar um novo coração para você conhecer Ele como Deus. E você será o povo dele e eu serei o Deus dele. Então, Deus será o nosso Deus. Pois se eles se voltarem para mim de todo o coração. Não existe, tá, pessoal? Não existe a metade para Deus, tá? Não existe isso. É de todo o coração. É o primeiro mandamento que Cristo fala para os discípulos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Tá lá. É o primeiro. Depois que você cumpriu isso aí, você vai cumprir o segundo. Mas antes de cumprir o segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo, você tem que cumprir o primeiro. Você não pode cumprir o segundo para depois cumprir. Não existe isso. É na ordem. Primeiro, esse é o primeiro. Então, por isso que Cristo falou, esse é o primeiro mandamento. Você entende o que é primeiro, pessoal? É aquilo que vem primeiro, que você tem que fazer. Aí, segundo, depois que você cumpriu o primeiro, se você não cumprir o primeiro, não pode cumprir o segundo. É claro, né? Aí o que mais, pessoal? Isaías 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau o seu pensamento. Volte-se a ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, olha o que Isaías está falando. Vocês aí, né, volte para abandone esse caminho aí mal, esses pensamentos mal, né, que o Senhor tem misericórdia.
Venha, volte. Mas o que é que as pessoas querem? Não volta, tá, pessoal? Não, não vou por esse caminho aí. Não, não. Esse caminho é muito estreito. Não, não, irmão Samuel. Muito difícil aí. Eu quero aqui, ó. Eu quero aqui o caminho largo. É beleza, tá? Você vê que naquele tempo de Isaías, isso está acontecendo hoje. É a mesma coisa. Tá? Endurece o coração. Não, não quero. Tá? Isso que acontece até hoje. Então, o que mais? Joel 2, versículo 12 e 13. Vamos ler aqui. Agora, porém, declara o Senhor, volte para mim. Volte, pessoal. Volte a conexão. A gente está separado de Deus. Volte. Deus está chamando, né? Você vê quantos profetas ele estava usando para chamar o povo. Até hoje, tá? Volte para mim. De todo. Não, tem que ser de todo, tá, pessoal? Se não for, não tem convenção. Esquece. Não existe convenção se não for de todo o coração. Tem que ver uma mudança por inteiro, tá, pessoal? Então, volte para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as verte. Rasgue o coração diante, chore. Teve uma pessoa aqui que, ouvindo meu vídeo, chorou copiosamente, tá, pessoal? Mas ali era o trabalhar de Deus, a convenção interior nela está acontecendo. Então, essa pessoa me contou esse aí. Chorei, irmão, copiosamente. Então, eu chorei também. Mas foi bom para tirar as mágoas, tirar tudo que não presta de dentro para a gente ser livre, tá? Tá sorrindo. Então, essa pessoa agora tá sorrindo, tá alegre. Então, tem que ser assim, pessoal. Rasgue o coração e não averte. Volte para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo. Olha a frequência de Deus, pessoal. Muito paciente, cheio de amor. Nossa, que frequência maravilhosa de Deus, né, pessoal? Arrepende-se, não envia a desgraça. Então, Deus tem isso. Ele não envia assim antes. Ele quer que as pessoas se arrependam. Mas o que é que acontece? Como aconteceu na história. Isso são histórias que aconteceu aí, no século aí, tá, pessoal? E tá acontecendo até hoje, tá? Aí o que mais? Atos 2:38. Aqui, pessoal, você vai ouvir a verdade, tá? Mas essa verdade vai curar a sua alma, tá? Vai despertar a sua consciência. Por isso que eu não me afiliei a nenhum grupo, porque senão não podia falar isso para vocês. Poderia até estar bem, né, de dinheiro, né? Poderia estar aí igual os pastores aí, laxando, mas eu não ia falar essa verdade. Por isso que eu abri mesmo o meu canal, pouquinho aqui, eu abri mais para falar isso para você, para tocar a sua alma, tá? Então, aí ele fala, Atos 2:38. Pedro respondeu, arrepende-se a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, olha quando Pedro se levantou, a primeira pregação dele. O que é que ele estava falando para o povo que estava ali? Arrependa-se. Volte para a frequência, tá? Você vai ser perdoado, você vai ser transformado em outra pessoa. Mas você tem que se arrepender. Voltar para o Deus vivo, tá? O que mais? 2 Pedro 3, versículo 9. Tem na Bíblia isso aí, pessoal? Não. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia. Então, promessa de Deus não está retardada, tá, pessoal? Mas é longânimo para convosco,
não querendo que algum se perca, senão que todo venha a se arrepender. Então, Deus é o tempo, né, da graça que Deus está dando para que todo mundo se arrependa. Mas vai acabar o tempo da graça, tá, pessoal? O tempo que Deus está dando para que as pessoas se voltem para eles, tá? E Deus está aí usando pessoas, tá? Chamando você para a mudança interior, arrependimento, mas vocês, não quero. Eu quero, não, esse caminho está muito estreito, irmão. Não quero. Vai acabar o tempo, tá? Por enquanto, o tempo está aí, então. E aqueles que estão na promessa, pensa que estão tá demorando muito. Jesus está demorando muito para voltar. Volta logo. Não, né? Tá aí alguns aí falando aí. Ele não vai voltar mais não. Eu vou meter o pé na jaca aí. Não vai voltar. Tem muitos, tá, pessoal, que tá nessa impaciência. Tá? Mas Deus está dando chance para aquelas outras pessoas se arrepender, pessoal. Deus não quer que ninguém se perca, não, tá? Que todos venham, senão que todos venham se arrepender. Deus quer isso, essa é a vontade de Deus. Aí ele fala, Ezequiel 18:32, porque não tomo prazer na morte do que morre. Então, na morte do ímpio, diz o Senhor, Todo-Poderoso, né? Convertei-vos, pois, e vivei. Então, tem que se converter, pessoal, de todo o coração, para você ter vida espiritual. Deus não tem prazer aqueles que morrem aí na impiedade, tá? Porque essas pessoas estão mortas, vai cair no umbral, vai estar sofrendo, tá? Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em ver o coração daquela pessoa convertido e viva, adorando a Ele. Isso é o prazer de Deus, tá? O que mais? Lucas 5:32. E não vim chamar o justo, mas sim os pecadores a arrependimento. Então, olha o que Cristo fala. Eu não vim chamar o justo. Eu vim chamar aqueles que estão pecando mesmo, aqueles que estão errando mesmo, para se arrepender. Aí, se a decisão dele não for não querer, aí tá tudo certo, tá, pessoal? Mas Cristo veio fazer isso. Então, a mesma gente. A gente faz a nossa parte, porque cada consciência vai dar conta, né? A Deus de não escolher o bem, tá, pessoal? O que mais? Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, a alegria de Deus é mostrada pelos anjos, pessoal. Os anjos se alegram quando um pecador ele se converte de todo o coração, ele se arrepende. Aí os anjos fazem alegria. Então, aquela alegria é a alegria de Deus, é a manifestação de Deus, as alegrias dos anjos. Então, essa é a alegria de Deus. Deus tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer. Deus quer que ele se converta e viva. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, tá? Mas na morte do justo, Deus tem prazer. Por quê? Porque ele volta para Deus. Você entende, pessoal? Parecendo que, poxa, Deus tem prazer que eu morra. Não, pessoal. Porque essa não é a morte verdadeira, tá? A morte da carne é uma libertação do seu espírito para que você volte para Deus, tá? Se você está numa frequência correta, você é um espiritual, é convertido, a sua morte para Deus é como um cheiro suave. Nossa, irmão Samuel. É porque você está olhando com os olhos carnal. Deus não olha com os olhos carnal, pessoal. Deus vê com os olhos espirituais. Deus não tem prazer quando a pessoa fica afastado dele, que é a morte espiritual. Então, é por isso que Deus não tem prazer. Você perde o corpo lá, vai para um umbral, Deus não tem prazer nisso. Tá?
Deus queria que você se convertesse. Tanto por isso que Deus lhe dá outra chance. É por isso que a reencarnação está aí, dando a chance para essas pessoas voltarem à frequência, tá? Faz essas pessoas encarnarem em outras circunstâncias para dar oportunidade a ela, tá, pessoal? Porque não conseguiu fazer a passagem, não conseguiu a frequência. Então, volta para a aula, volta para a escola, né? Aqui o mundo é uma escola, então volta para a escola para aprender. A ver se ele repete, ele passa de ano. Entende, pessoal? É assim que está acontecendo o jogo, tá, pessoal? Então, o que é mais importante aqui é a gente atingir a frequência e sair do jogo. Tá? Aí o que mais? Isaías 44, 22. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e o teu pecado como a nuvem. Torne-se para mim, porque eu te remi. Então, Deus, pessoal, ele apaga nossas transgressões como a névoa. Né? A névoa ele sopra, vai embora. E o pecado como a nuvem. Então, a nuvem passageira. Torne-se para mim, para que eu te rime, para que eu te remi, para que eu te remi. Então, ele quer remir você, ele quer mudar você, botar você em outra frequência. Mas o que é que acontece, pessoal? As pessoas endurecem o coração, rejeitam a frequência de Deus. Mas não posso fazer nada, tá? É a escolha da sua consciência. E você vai ter consequência em relação a isso. Aí ele fala, Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino. Então, olha, mesma coisa que Pedro, ele quando se converteu, ele iniciou o ministério dele, a primeira pregação foi para quê? Para que arrependesse, as pessoas se arrependessem. Então, Cristo também começou o ministério dele pregando o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, essa é a pregação essencial, é levar as pessoas ao arrependimento, convenção da pessoa, né? Despertar a pessoa espiritualmente. Aí o que é que ele fala mais? Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todo o seu pecado que cometeu e guardar todo o meu estatuto e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, a pessoa ímpia, né, pessoal, está lá praticando, mas quando ela tem um confronto com a verdade, ela se arrepende, começa a guardar o estatuto de Deus, as coisas de Deus, começa a fazer juízo, né? Fazer justiça às pessoas, tá? Certamente viverá, não vai morrer. Então, Deus quer que se converta, pessoal. Tá? A convenção espiritual. Aí o que mais? Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum e com choro e com pranto. Então, tem que ser de todo o coração, tá, pessoal? Não pode, sem todo o coração, não é convenção, tá? Aí o que mais? Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, Deus está anunciando o evangelho dele, né? Não está levando o tempo da sua ignorância, tá? Está anunciando agora a todo homem e todo lugar desse mundo, né? Dessa terra, que se arrependa. Tem que haver, mas tem que ser de todo, que aqui Joel fala lá, convertei a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum e com choro e com pranto, tá? Derrame aí seu choro, mas se converta ao Senhor, tá? Vai ser lindo, você vai ver
um mundo colorido, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Zacarias, outro profeta, olha aí. E não seja como vossos pais, os quais clamava o primeiro profeta, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos mau caminho e da vossa má obra, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Então, você vê que ele disse: não seja como vossos pais. Zacarias está dizendo: olha, os profetas falaram lá com essas pessoas e essas pessoas não quiseram se converter, não escutaram o profeta, né? Mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Então, quando não ouviu o profeta dizendo: se converta ao Senhor, saia desse mau caminho, não faça uma má obra, se arrependa, irmão, venha para Deus, vamos fazer as coisas boas, fazer as coisas corretas. Não, que nada, que nada. Será que isso acontece hoje também, pessoal? Ou não? Você entende? As pessoas estão tendo o mesmo comportamento, seja em que século, em que época for, mas é o mesmo comportamento. O que mais? Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não minta um ao outro, pois que já despiste do velho homem, com seus efeitos, e vos revista do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, pessoal, aqueles que despertaram, então ele está falando com os irmãos: não minta agora, tá? Não entre nessa frequência de engano, mentira. Então, quantas pessoas estão aí, pessoal? São religiosas, estão mentindo, principalmente o pastor está mentindo para você, colocando engano, tá? Você não viu o pastor aí que falou que era errado cobrar o dízimo para vocês, mas ele não poderia dizer isso, porque senão vocês não iam dar o dinheiro que ele precisa. Você viu aí esse pastor aí falando isso? Ele sabe que o dízimo não é para cobrar hoje. Não é doutrina de Cristo. Então, o que é que ele está falando se ele continua a pedir o dízimo a vocês? Ele está colocando engano, mentira para você. Não minta. Então, por isso que eu não posso mentir, tá? Eu sei que a minha fala aqui pode me trazer algumas retaliações, problema, porque as pessoas não querem essa verdade, tá? Ela quer a frequência do engano, tá? Da religiosidade, da hipocrisia. Ela quer essa frequência. Ela não quer a frequência dela. Ela não quer se converter. E a gente tem que respeitar, tá, pessoal? Até o momento que ela tomar a decisão dela, tá? Aí ele fala: pois já despiste do velho homem com seus efeitos e vos revista do novo, então, do novo homem espiritual, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Então, a imagem de Deus, tá? Ao que mais? 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a tristeza, segundo Deus, vai operar a salvação, do qual ninguém se arrepende. Então, ninguém quer se arrepender. Mas a tristeza do mundo vai operar a morte. Então, qual morte? A morte espiritual. Vocês sabem o que é morte espiritual, né, pessoal? Eu tenho aqui vários vídeos falando aqui. Se vocês é novo, faz aí nos meus vídeos onde eu falo sobre isso, eu estou explicando sobre isso, tá? Mas vamos lá. Jeremias 7, 50, versículos 5 e 7. Mas se deveres melhorar o vosso caminho e a vossa obra, se deveres fazer juízo entre o homem, entre o seu companheiro, se não oprimires o estrangeiro e a órfã e a viúva, nem derramares sangue inocente nesse lugar, nem andare após outros deuses para o vosso próprio mal, eu farei habitar nesse lugar.
na terra que dei a vossos pais de século em século. Então, olha o que Deus fala para o povo israelita, pessoal, que ele se arrependesse das vossas obras, não oprimisse o companheiro, né? Não oprimisse o estrangeiro e o órfão e a viúva, não derramasse sangue inocente, Deus e nem andasse segundo os deuses que tinha ali, né? Porque hoje todo mundo também procura um deusinho para andar. Deus farei habitar no lugar da terra que dê a vosso pai, de século em século. Deus é maravilhoso. Aí o que mais? Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas vem por após mim o mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é a convenção que Cristo vai batizar você no Espírito Santo e com fogo. Tá? Então, o batismo de João lá, o batismo da água, já passou. O verdadeiro batismo agora é o batismo de Cristo. Hã? Que mais? Hebreus 6, versículo 1 e 2. Porque, pelo que deixemos o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus e da doutrina do batismo, tá vendo? Não pode mais. E da exposição da mão e da ressurreição do morto e do juízo. Então, não podemos mais voltar a esses rudimentos da doutrina de Cristo. A gente tem que prosseguir para a perfeição. Não lançando de novo esse fundamento. Então, prosseguir o crescimento espiritual. Não de novo arrependimento da fé, arrependimento das obras, voltar ao batismo. Não precisa mais. A gente tem que seguir a nossa jornada para o crescimento espiritual. O que mais? Jonas 3, versículo 10. E Deus viu a obra dele como se converter do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Então, por isso que ele enviou Jonas, né? Ele estava dando a oportunidade daquele povo ouvir a pregação, o ensinamento da verdade. Então, e Jonas não querendo ir lá pregar, não querendo fazer a função dele. Por isso que Deus teve que a baleia levar ele lá, né? Para ele fazer o trabalho para as pessoas se arrepender, tá, pessoal? O que mais? Mateus 13, 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e o ouvido de mau grado com seu ouvido, e feche os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com o ouvido, e compreenda com o coração, e se converta, e eu curo. Então, endurecendo para não haver o processo de transformação interior, para Cristo fazer o trabalho. Então, Cristo viu que aquelas pessoas estavam com o coração duro, pessoal. Por que vocês estão fazendo isso? Não querendo mudar, tá, pessoal? O que mais? Atos 22, versículo 6. Né? Vamos ler aqui. Ora, aconteceu que indo já de caminho, chegou perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi: quem é o Senhor? E disse-me: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu me persegue. Então, foi a conversão de Saulo ali, né? Que depois ele se tornou Paulo, né, pessoal? Teve que cair do cavalo, ele indo para Damasco, né, pessoal? Que ele ia perseguir os irmãos, né? E Cristo derruba esse cara aí, para ele se converter aí logo aí. Então, foi isso que aconteceu, tá, pessoal?
É o que? Atos 16, versículo 29. Vamos ler. E impedido, luz saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou antes a Paulo e a Sila. E tiraram para fora e disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, foi quando o anjo entrou ali, tirou Pedro e Silas da prisão, né, pessoal? Que ele estava orando e cantando louvores. Então, tirou ele da prisão. Então, aqueles presos que estavam ali, diz assim: Senhor, o que é que eu faço para eu me salvar também? Nossa, eu vi que isso é verdade. Então, ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a gente tem que crer em Cristo, tá, pessoal? Para a gente salvar tanto a gente quanto aqueles que é da nossa casa. Algo que mais? Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou, quem começou a despertar é Deus. Então, ele vai aperfeiçoar você, vai transformar você até o dia de Cristo. Tá? Estamos no aperfeiçoamento, tá, pessoal? Então, esse despertar é para a gente entrar nesse processo de convenção, de aperfeiçoamento, para a gente, até o dia de Cristo, ele vai fazer esse trabalho. Tá certo, pessoal? Graças a Deus. Eu tenho que falar essas verdades para vocês, tá, pessoal? Mas graças a Deus, até aqui, Deus, a espiritualidade tem nos ajudado, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!